já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Sabe o que aconteceu? Ouvi de Deus bradar, dizendo: filho, espera um pouco, que agora eu vou falar. E ele me disse assim: eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus, que não falha e não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois ele zela por sua palavra. Já prepara o coração pra ver Deus completar essa linda obra que ele começou na sua vida. E você vai cantar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele Shalom, shalom, shalom. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua história. Ele está trabalhando na sua vida. Por mais que às vezes você ache que as coisas estão dando errado, por mais que você ache que às vezes as coisas fugiram do seu controle, fugiu dos seus planos, saiba que o Senhor, o dono da obra, o dono da sua vida, o dono da sua história, Ele não perdeu o controle. Ele é o engenheiro da sua vida. Ele é o escritor da sua história. E nada fugiu do controle dele, nada fugiu da direção dele, nada fugiu dos planos dele. Ah, Jussiara, mas só que eu segui uma rota que talvez não era a rota que Deus queria para a minha vida. Saiba de uma coisa, que até os nossos erros, até as nossas falhas, Deus aproveita, nos amadurece, nos transforma e usa aquilo que aos nossos olhos foi ruim, usa ao nosso favor. Usa para glorificar o nome dele. Usa para nos levantar. Usa para levantar outras pessoas. Aquilo que atravessou a sua história, aquilo que te fez mal, aquilo que te bloqueou, saiba que isso está intimamente ligado com o propósito de Deus na sua vida. Aquilo que porventura foi um erro, foi um pecado, foi um desacerto, saiba que Deus, Ele usa os nossos erros, as nossas fraquezas, para que nós possamos exatamente tomar isso como testemunho e levantar outras pessoas da queda, e levantar outras pessoas do erro, e levantar outras pessoas feridas, outras pessoas para serem saradas. O Senhor, Ele nos sara. E eu amo tanto um versículo que fala de Romanos
Romanos 8:28, que fala exatamente sobre isso que eu estou te falando aqui. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então não existe absolutamente nada que Deus descarte. Não existe absolutamente nada que pegue Deus de surpresa, que faça Deus colocar a mão na cabeça e dizer: ai, ela fez errado, e agora? Ela fez errado daquilo que eu havia projetado, e agora o que é que eu vou fazer? Eu achei que ela ia fazer desse jeito e ela fez desse. Oh, e agora? Agora eu tô limitado, agora eu não posso mais agir, agora eu perdi o controle, agora ela me pegou de surpresa. Não, Deus ele não age assim. Não, Deus ele não pensa assim. Deus ele conhece os caminhos, Deus ele conhece os nossos planos, Deus ele conhece as nossas falhas, ele conhece as nossas fraquezas, e ele usa tudo isso em nosso favor, e ele usa tudo isso se nós nos dispormos para a glória do nome dele. Sabe o lugar que você caiu? Sabe o momento em que você caiu? Sabe o momento que você fraquejou? Pois é, essa sua falha, essa sua limitação traz para você mais clareza da sua dependência em Deus, e vai te colocar como flecha certeira para ensinar outras pessoas a se levantarem, outras pessoas a se reerguerem, outras pessoas a serem destravadas naquilo que travaram elas, naquilo que aprisionaram elas. Então, confia que o dono da obra ele não perdeu o controle, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso já já. Eu vou aqui passar a palavra para nossa missionária falar, né? E aí depois a gente entra com força acerca do que Deus quer ministrar hoje ao nosso coração. É algo muito poderoso, eu creio. Vocês gostaram? Ser chamado segundo o seu propósito. Exatamente, há benefício em tudo. Todas as coisas cooperam para o bem. Tudo, nada pega Deus de surpresa. Nada pega Deus assim: ai, agora, o que é que eu vou fazer? Não, Deus ele sabe exatamente de tudo. E tudo está sob o controle dele, sobre o domínio dele, sobre o governo dele, sobre a permissão dele. E ele é capaz de transformar absolutamente tudo favorável. Ele é capaz de transformar absolutamente tudo para glorificar o nome dele. Deus ele não perde nada. A Bíblia também fala de uma passagem em que o oleiro ele estava trabalhando no barro, né? E estava ali planejando em fazer um vaso. Mas a Bíblia fala que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Olha isso. O vaso que o oleiro estava fazendo se quebrou na própria mão do oleiro. E aí a Bíblia não fala que o oleiro pegou aqueles cacos e jogou fora, e pegou outro barro e fez algo novo, e fez um novo vaso. Não, a Bíblia fala que o oleiro pegou aquele mesmo barro, aqueles mesmos cacos, que aos olhos de muitas pessoas poderiam não ter serventia ou poderia servir de descarte. O oleiro não. O oleiro olhou para aquilo e falou: eu ainda posso transformar isso aqui, eu ainda posso moldar isso aqui, eu ainda posso fazer algo precioso através disso aqui que se quebrou nas minhas mãos, porque se quebrou, mas está na minha mão. Perdeu aqui a forma, mas está na minha mão. Desviou um pouquinho da rota, mas está na minha mão. Então não existe nada, absolutamente nada, que fuja do controle da mão do oleiro. Meu Deus, passa aí, missionária, a sua palavra, ela tá aqui, ó, na agonia. Primeira Crônicas 29:13 diz: Agora nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. 1 Crônicas 29, versículo 13 diz: Agora nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. Nós te agradecemos e louvamos o teu nome, que é glorioso. O nome dele é glorioso e o nome dele está acima das suas dificuldades. O nome dele está acima do dia mau. O nome dele está acima da enfermidade. O nome dele está acima de tudo aquilo que parece que é pesado demais pra gente. A Bíblia fala que a Jesus foi dado um nome sobre todo nome.
Não existe outro nome acima do nome de Jesus. E diante desse nome, todo joelho se dobrará. Até o vento, até o mar obedece a esse nome, ao comando que sai da boca dessa pessoa que tem esse nome, Jesus Cristo de Nazaré. Até as ondas do mar obedecem. Você sabia que as ondas do mar têm ouvidos? Toda a criação ouve. Toda a criação ouve, se submete e obedece à voz do seu Criador. E o Criador é Deus. E por intermédio dele está Jesus, que era a palavra que estava desde lá do princípio, quando Deus falava apenas haja. Jesus era o verbo que saía da boca de Deus, ou seja, Jesus sempre esteve. Jesus sempre estava ali fazendo com que todas as coisas viessem a existir. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, nada do que acontece, nada do que aconteceu, nada do que se formou seria possível. Ele está no princípio, ele está no final. Ele é o começo, ele é o meio e ele é o fim. Ele é o dono de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda exaltação. E não existe, nunca houve, não há e jamais haverá outro Deus como nosso Deus. Lembra daquela música? O joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E essa música parece que foi criada por causa desse versículo que eu li. Pois é. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, adore ao Senhor, porque Ele é digno. Independente da circunstância que você esteja passando, que você esteja enfrentando, saiba de uma coisa. Deus, Ele jamais vai precisar da nossa adoração. Ele quer receber a nossa adoração. Nós fomos feitos por Ele com esse privilégio de sermos adoradores. Mas se você deixar de adorar por causa da prova, Ele não vai deixar de ser Deus. Você que vai deixar de alcançar essa presença, de acessar essa presença, esse acesso que a adoração te faz adentrar, sabe? A adoração verdadeira te faz entrar na sala dos santos, onde lá no Antigo Testamento apenas os sacerdotes tinham acesso a essa sala. Mas hoje, a sua adoração e o nome de Jesus te dá acesso a entrar nessa sala, te dá acesso a dançar com Ele, te dá acesso a conhecer Ele ainda mais, de forma mais profunda. Por isso, não condicione a sua adoração, não condicione o seu louvor, não condicione a sua gratidão a Deus por aquilo que está acontecendo na sua vida. Se Ele está fazendo, se a situação está favorável ou não. Não condicione a sua adoração diante das circunstâncias. Determine a sua adoração em tempo e em fora de tempo, chorando de alegria ou chorando de tristeza, porque Ele continua sendo digno. Se eu deixar de adorar o Senhor porque eu estou triste, porque eu estou chateada com alguma coisa, Ele continua sendo Deus. Mas se eu escolho a melhor parte, como Maria escolheu, de me jogar aos pés do Senhor e entregar ali a minha presença, e entregar ali o meu momento, e entregar ali para Ele a minha atenção, o meu melhor, e me lançar sobre os pés dele, essa é a melhor parte. E ninguém é capaz de tirar isso de mim. Assim como Marta, quando viu aquela situação de Maria, questionou a Jesus: Jesus, eu tô aqui ocupada. Eu tô aqui ocupada com as coisas. E Maria tá aí sentada. Aos olhos de Marta, Maria estava tendo uma atitude insignificante, uma atitude impensada. Mas Jesus olhou para Marta e disse: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, Marta. Você está aí preocupada com tanta coisa. Você está aí preocupada em agradar. Você está aí preocupada em mostrar. Você está aí preocupada em fazer, ao invés de se prostrar diante daquele que já fez tudo o que você precisa. Ela escolheu a melhor parte. E dela, a melhor parte não vai ser tirada. Amém? Então, vamos retornar aqui para a palavra que eu dei início, né? Um spoiler aí no começo. E eu vou ler hoje um versículo que está lá no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la
até o dia de Cristo Jesus. Estou plenamente certo. Isso aqui foi o apóstolo Paulo e Timóteo falando com o pessoal da igreja ali de Filipos, né? A carta aos filipenses, aos moradores da cidade de Filipos, né? E ele disse: estou plenamente certo de que eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus, ou seja, até o dia que Jesus voltar para nos buscar. Amém? Então, essa palavra fala justamente sobre obra. Eu coloquei o louvor falando também sobre obra, né, que tem tudo a ver com essa passagem, né? Tem como tema central exatamente essa passagem bíblica que fala sobre obra. E o interessante é que justamente hoje eu estava dando uma olhada, né, nas minhas lembranças no Facebook. Sempre aparece as lembranças, né, das nossas postagens. Justamente hoje apareceu uma postagem que eu fiz de 2 anos atrás, exatamente quando eu estava passando em uma obra aqui na minha casa. A minha casa, ela estava num cenário assim, meu Deus do céu, só quem conhecia a minha casa antes dessa reforma sabe exatamente do que eu tô falando. Minha casa, ela tava numa condição assim, precária, sem condições nenhuma, sabe? E só pra você ter uma noção, na parte da cozinha que eu fazia os bolos, tinha uma parte da parede que é a mesma parede que dá pro banheiro, e essa parede, ela tava tão mofada na época, antes da reforma, que quando eu tocava assim o dedo, a areia caía, né? E o piso, enfim, era uma casa assim que não tinha como. A parede do banheiro também caía. Parede do banheiro. O teto do banheiro caía assim, o piso começou a cair de tanto socorro que a casa tava gritando por reforma. E o quarto não era desse eu me lembro que quando eu coloquei na cabeça que eu ia começar a reformar a casa aos pedaços, aos pouquinhos, à medida da minha condição, eu optei em priorizar o banheiro, né? E aí, pronto, vou mexer no banheiro e depois eu vou ir reformando os outros cômodos à medida com que eu puder. E aí, aconteceu o seguinte, dentro das medidas para fazer a reforma e fazer a troca das coisas, os ajustes, meu irmão começou e ele falou assim, olha, dentro dessa medida aqui, não vai dar para caber, né, um vaso novo e ajustar aqui, então vai ter que derrubar essa parede e jogar o banheiro um pouco mais pra frente. O banheiro era pequenininho, era um quadradinho menor do que é hoje. Minha casa é pequenininha, você entrou, você já tá na cozinha, virou pro lado, você já tá na sala, virou pro outro lado, você já viu o banheiro e olhou pra frente, você já tá no quarto, né? É assim. E aí, ele pegou e falou, olha, do jeito que tá aqui, não vai caber. Não vai caber um armáriozinho, não vai caber um vaso acoplado, não vai caber. Então, vai ter que derrubar essa parede e ir um pouco mais pra frente. E aí, essa parede já tomou o quê? O espaço da sala. E do que foi a parede do espaço da sala, teve que quebrar uma outra parede que tava na sala. E aí, já mexeu na cozinha. E aí, quebrou a parede da frente da cozinha pra crescer um pouquinho mais a cozinha, cerca de uns 2 pisos. E aí quebrou também a cozinha. Eu falei, meu Deus, mexeu na casa toda. E agora? E agora, como é que vai ser, meu Deus? Isso aqui não tenho como. Não tenho como. Fugiu do meu controle. E agora, Jesus, como é que vai ser? E por um momento eu fiquei assim, sem saber como fazer. Eu achei que eu não ia dar conta. Eu estava sozinha. Sozinha assim, eu tive pessoas que... Era um casal de amigos, né? Faço questão aqui até de citar nomes, Verlon e Sandra. E eu me lembro que nesse momento eu fiquei de mãos atadas. Aí meu irmão chegou a me ajudar no começo. Aí depois ele deixou a obra lá do banheiro. E eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Quem que vai fazer isso pra mim? Quem que vai fazer isso por mim? E aí eu consegui, né, através deles, consegui um pedreiro para me ajudar aqui, concluiu a obra do banheiro. E de restante eram eles e conseguiram outras pessoas para me ajudar. E foi assim
que concluiu. Mas o que eu quero colocar ênfase aqui na questão exatamente da reforma. Porque se você já passou por reforma, você sabe que não é nada fácil. É muito trabalhoso. É muito trabalhoso e você passa por tanta coisa que foge dos seus planos, foge das suas possibilidades. Quando você vai mexer com coisas internas, você percebe que tinha coisa ali fora do lugar que você nem sabia. E às vezes dá um gasto muito maior do que você imaginava. Mexe com coisas que você nem imaginava que ia ter que mexer. Tem que mudar coisas de lugar que você nem imaginava que ia precisar mudar. Então às vezes foge muito daquilo que você tinha planejado. Você imaginava fazer uma coisa bem simples e acaba tomando uma proporção que você não esperava, né? E quantas vezes a gente, diante disso, a gente até para e pensa assim, meu Deus, pra que eu fui mexer nisso? Meu Deus, pra que eu fui tocar nisso? Pra que eu mexi nessa casa? Pra que eu mexi nesse cômodo? E por que eu tô falando de cômodo? E por que eu tô falando de casa? Porque nós somos uma casa em obra. Porque a nossa vida, ela é uma casa em construção. Nós estamos passando constantemente por reformas. E as nossas reformas envolvem muitas vezes quebrar, desconstruir ideias antigas, quebrar e desconstruir padrões antigos, quebrar e desconstruir coisas que nos ensinaram que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que Deus diz, quebrar a imagem distorcida que a gente tem acerca de nós mesmos, da nossa capacidade, da nossa habilidade, sabe? Na nossa vida, nós estamos em constantes reformas, em que muitas vezes a gente não tem consciência do nível da gravidade das coisas que estão entulhadas, das coisas que estão escondidas. Olha, era tanto cano mal passado aqui por debaixo, na tubulação, era tanto fio remendado, era tanto fio, sabe, fora do lugar, desajustado, porque na época que foi feito, não foi um eletricista formado, um eletricista ali capacitado. E aí você não tem noção daquilo, e quando você vai mexer, meu Deus, mas não parecia. Porque o quê? O cimento cobria. Porque o quê? O piso tapava. E quantas vezes na nossa vida é bem assim, né? A nossa casca tapa feridas que a gente muitas vezes nem tem consciência. E quando mexe, quando cutuca aquilo ali, quando toca no assunto daquilo ali e percebe que a dor é sinal de que aquilo não foi tratado, é sinal de que aquilo não foi tocado, é sinal de que aquilo foi só enterrado, encoberto com cimento, colocado o piso em cima para criar uma casca de tá tudo bem, mas na verdade não tá. Dei a volta por cima, mas na verdade não dei. Hoje não dói mais, mas na verdade ainda dói. É a gente que não tem coragem ainda, preparo ainda de entrar em contato com aquilo. E aí aquela ferida fica ali coberta, aquela ferida fica ali tapada, sem nunca ser sarada. Mas o Senhor está dizendo nessa madrugada para mim e para você, eu sou o dono da obra. Fui eu que comecei. Fui eu que fiz ajustes. Porque no meio da reforma, eu preciso tirar algumas coisas do lugar. No meio da reforma, eu preciso tirar algumas pessoas do lugar. No meio da reforma, eu preciso jogar fora aquilo que você é apegado, mas que não tem serventia nenhuma. No meio da reforma, eu preciso trocar as coisas. No meio da reforma, eu preciso jogar algumas coisas. No meio da reforma tem muito entulho. No meio da reforma tem muita bagunça. No meio da reforma tem muita coisa que precisa ser limpa, tem muita coisa que precisa ser martelada, tem muita coisa que precisa ser rebocada, refeita, demolida para poder ser reerguida algo novo. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa madrugada, eu estou no controle da obra. Sabe aquilo que você acobertou? Sabe aquilo que você entulhou? Aquilo que por medo de voltar a doer de novo, você simplesmente colocou um tapete e disse assim, não, isso aqui eu não vou mexer mais. Não, isso aqui eu não quero mais. Não, eu não quero mais sonhar com isso. Sabe aqueles sonhos de menina, aqueles sonhos de menino
que hoje por medo, por causa da sequência de fracassos, por causa da sequência de nãos que você tomou, por causa da sequência de decepções que você tomou, você hoje fala que você não quer mais isso, você hoje fala que você não quer mais aquilo, você hoje fala que não quer mais viver esse sonho, mas na verdade lá no fundo, o dono da obra que conhece a estrutura, que conhece a fundação, está dizendo: quer sim, quer sim, quer sim, porque eu conheço. Sabe o que é que você não quer? Você não quer ser decepcionada de novo. Você não quer ser abandonada de novo. Você não quer ser traída de novo. Você não quer ser rejeitada de novo. É isso que você não quer. Você não quer ser frustrada de novo. De tentar de novo e dar errado. De tentar de novo e não conseguir. De tentar de novo e falhar. De tentar de novo e não passar na prova. É disso que você tem medo. Você tem medo da rejeição, da frustração. O medo de dar errado. E aí, você acabou engavetando alguns sonhos. Mas nessa madrugada, Deus está dizendo, através dessa palavra, através desse louvor, não é para rasgar. Não é para rasgar os projetos que você sonhou. Não é para rasgar os sonhos que desde a infância, desde a sua infância, desde quando você era pequena, você tinha esse sonho. Não é para rasgar, não é para jogar fora a folha que você escreveu, que você projetou, os sonhos que você sonhou. Sabe por quê? Porque eu estou na obra e eu estou primeiro reformando internamente para poder fazer você materializar aquilo que já existe. Porque os sonhos que a gente sonha, quem deu foi Deus. Os sonhos que a gente sonha, quem colocou dentro de nós foi Deus. Quem foi que fez José sonhar? Foi José? Foi José que escolhia sonhar? Foi José que escolhia que o fecho dele era o maior de todos os outros fechos? Que a lua, o sol e as estrelas se prostravam perante ele? Será que foi José que escolheu sonhar isso? Aí eu te pergunto, que nível de mentalidade José teria para sonhar tamanha coisa? E aí eu pergunto para mim e para você, que nível de mentalidade, Jussiara, você teria para sonhar aquilo que você sonha? Para imaginar, para desejar, alcançar, almejar coisas e projetos que você almeja? Você não teria. Você não teria. Eu me lembro que quando eu era nova convertida, e eu comecei a conhecer essa parte de profecias, né? E Deus começou a falar comigo através de pessoas. E Deus, ele falava coisas assim, eu ficava, oxi, como é isso? Primeiro que eu não entendia como era que Deus usava alguém para falar, né? Como era que Deus, sendo Deus, se importava de vir falar diretamente comigo, de usar alguém para ser porta-voz para vir falar comigo. Para mim era muito, meu Deus, Deus, ele é Deus. E ele falava coisas desde o início da minha caminhada cristã, e eu ficava assim, que eu nunca imaginava, nem nos maiores e mais altos dos sonhos, eu jamais imaginaria. Sabe qual era o meu desejo? Era quando eu terminasse o terceiro ano, era ser vendedora da McDonald's. Era ser atendente da McDonald's. Tudo que eu queria era quando eu terminasse quando terminasse meu horário, eu sair de lá, ter direito ao sorvete, minha carteira assinada e pronto. Era isso que eu queria, era meu sonho, era esse. Pronto, vou concluir o terceiro ano, vou trabalhar de carteira assinada e vou viver assim feliz da vida. Meu sonho era ser a funcionária do mês ali com aquele quadro estampado lá, que eles têm isso. Você tá entendendo? E não tenho nada contra, gente. Não tenho nada contra. Quem almeja fazer isso, eu almejei assim. A minha vida pra mim ia ser isso. Era isso que eu queria. Mas Deus, ele vai falando tantas coisas e ele vai conduzindo para os planos dele. E ele vai te mostrando o que é que ele tem pra sua história. Entendeu? E quando você começa a ver que os seus planos é tão diferente, é tão pequeno comparado aos planos de Deus, você fica assim, meu Deus, mas eu olho pra minha realidade, eu não consigo ver como. Eu não consigo ver de como que isso vai acontecer, qual a possibilidade disso acontecer. Né? José, qual a possibilidade de José ser governador? Se na casa dele não tinha como. Mas Deus, ele conduz o cumprimento das promessas dele pelo caminho dele. José precisou passar por uma grande reforma. A reforma de ter que se afastar do seu lar, de ter que se afastar dos seus familiares, de se afastar da sua terra, de se afastar do seu lugar, de sair de uma zona de conforto, a dor de ser traído pelos próprios irmãos, a dor de ser lançado no fundo do poço,
A dor de ser vendido, de ser levado cativo como escravo para uma terra estranha. De sair de debaixo da asa do seu pai, que o protegia, que o amava. De ir morar em um lugar que não conhece ninguém, que não conhece a terra, que não conhece o ambiente, que não conhece os costumes. A dor de quando chegar naquele lugar e quando tudo parecia que estava caminhando para o bem, já estava ali, né, sendo empregado, mas governava sobre a casa do seu senhor, tinha a chave de todos os lugares, e a mulher do seu senhor criar uma calúnia com ele, dizendo que ele tentou mexer com ela, e aí vai para a cadeia. Você está entendendo? E todas as coisas cooperou para o bem da vida de José. E tudo que José passou cooperou para o crescimento, cooperou para o fortalecimento, cooperou para a preparação para aquilo que Deus já havia falado com ele. Então saiba de uma coisa, lembre-se de uma coisa, quando Deus lhe revela coisas que ele vai fazer na tua vida, ele não vai te revelar o processo. Porque se nós soubermos do processo, é certo que nós nem iríamos querer sair do lugar. Eu confesso pra vocês, Jussiara, que se eu soubesse que ia passar por tanta coisa naquela reforma, que eu ia enfrentar tanto levante naquela reforma, a Jussiara humana, se eu fosse acompanhar só de longe, se eu não tivesse vivenciado a experiência com Deus naquele momento, Jussiara, diria, não vou passar por isso não, deixa a casa do jeito que tá, mesmo estando horrível. Jussiara, humanamente falando, eu iria dizer isso. Por quê? Porque o nosso cérebro não quer viver processo. Porque a nossa carne não quer viver processo, não quer dor de cabeça. A nossa carne, ela gosta do comodismo. A nossa carne não gosta de passar por processos. Mas saiba que quando Deus está no controle da nossa vida e Ele quer operar, Ele vai fazer. Ele vai concluir. Ele não vai começar a obra e deixar pela metade, como as pessoas fizeram aliança com vocês e lhe deixou no meio do caminho. Fizeram amizade com vocês e quando você precisou, não lhe ajudou. Ou dizia que era amigo, mas na verdade estava perto para lhe trair. Como Judas traiu Jesus. Sabe? Tudo isso faz parte do processo. Mas saiba de uma coisa, o Senhor, Ele vai usar tudo isso para te ensinar. Tudo isso para te amadurecer, tudo isso para te preparar para quando você chegar naquele lugar de governo, para quando você chegar naquele sonho que hoje está no papel, que hoje está só na sua visão mental. Quando você chegar neste lugar, você vai perceber que na verdade tudo que faltava, tudo que você precisava para chegar lá foi exatamente os processos que o Senhor está te conduzindo. Por isso, o meu desejo é que eu e você descansemos o nosso coração acreditando que aquele que começou a boa obra, ele está entrando em uma grande reforma. Na minha e na sua vida. E Ele é fiel para completá-la. Ele não vai deixar nada pela metade. Ele não encontrou os percalços, Ele não encontrou a obra por baixo mal feita e foi pego de surpresa como eu fui pega de surpresa. Ele sabe exatamente o que aqui está por baixo. Ele sabe exatamente dos traumas, Ele sabe exatamente das dores, Ele sabe exatamente dos abandonos, das rejeições, das traições. Ele sabe exatamente de toda a casca que está aí. E tudo aquilo que está por baixo. E Ele disse, eu sei o que é que eu estou fazendo. E eu decidi fazer sabendo. Por isso eu não fui pego de surpresa. Mas aquilo que eu comecei, se você quiser, eu vou completar. Se você estiver disposto, se você estiver disposta, eu vou concluir. Eu vou tirar toda a casca que você acha que é sua. Eu vou tirar toda mentira que você acha que é verdade ao seu respeito. Toda identidade distorcida, toda distorção de autoimagem. Tudo aquilo que te fizeram que foi exatamente contrário àquilo que eu falei para você. Senhor, mas o Senhor me prometeu algo assim e aconteceu assim. Senhor, mas o Senhor me prometeu que ia trazer algo assim e me aconteceu exatamente assim. Saiba que Deus, Ele continua com as suas promessas de pé. O fato de alguém ter feito diferente daquilo que Deus falou não significa que foi Deus que errou. Significa que você precisava passar por algo para te curar daquilo. Para que quando Deus fizer aquilo que Ele vai fazer, você esteja curado, você esteja curada para viver aquilo que o Senhor prometeu para você. Tem uma frase que diz que o nosso bloqueio, ele tem intimidade com o nosso propósito. Como assim, Jussiara? Eu tenho bloqueio que eu fui rejeitada, que eu fui abandonada, que eu não sei me amar. Pois é, então esse bloqueio,
quando você acessa a Deus e você descobre em Deus que Ele te ama, que você é amada, que você não é rejeitada, que você não vale pouco, que você vale muito, que você tem um valor para Deus, aí você vai ser ativada, você vai aprender a se amar. E com esse amor você vai ensinar outras pessoas que também não sabem se amar por causa da rejeição, por causa do abandono, por causa do abuso, por causa da traição, por causa dos traumas. Você vai ensinar essas pessoas a se amarem. Por quê? Porque você aprendeu o caminho. Porque você sabe o caminho. Então aquilo que um dia te bloqueou, sabe a escassez? Sabe a prova de um dia tá rico, outro dia tá pobre. Um dia tá rico, outro dia tá pobre. Pois é, essa escassez revela a prosperidade que Deus tem na sua vida. Essa escassez revela a prosperidade que o Senhor tem liberada sobre a sua história. E você está aprendendo na escassez, assim como Paulo, para que um dia você possa dizer: eu sei viver na fartura, como também sei viver na escassez. Eu sei ter um coração prostrado diante de Deus quando tudo vai bem. E sei ter um coração prostrado diante de Deus quando todas as portas se fecham, quando todos os recursos se acabam. Eu sei adorar o Senhor quando eu estou feliz e quando eu estou triste. O Senhor vai fazer isso. O Senhor está te falando isso nessa madrugada. Aquilo que parece ser bloqueio, aquilo que parece dizer quem você é, só por causa de um momento não define a sua história. Você não é escassa. Você não é bloqueada, você não é rejeitada, você não é abandonada, você não é isso. Você é amada, você é aceita, você é desejada nos céus. Os céus desejam você, os céus desejam você na sua melhor versão. Os céus desejam você ser ativada na sua melhor versão. Por quê? Porque quando você estiver ativada na sua real identidade, você vai ativar outras pessoas, tirando as cascas que um dia estavam em você. Por quê? Porque você sabe o caminho. Porque você sabe o caminho. E quem foi curado sabe o caminho da cura. Quem um dia foi sarado sabe o caminho para ser sarado. É isso que Deus está fazendo. É essa reforma que parece ser tão turbulenta. Essa reforma que às vezes causa uma angústia, causa uma inquietação. E você fica: meu Deus, por que as coisas estão fora do lugar? Meu Deus, por que as coisas estão fora do meu controle? Meu Deus, por que está acontecendo isso? Pois é, a reforma. São estruturas velhas sendo abaladas para que novas estruturas, novos alicerces, uma nova identidade, uma nova autoridade, uma nova unção, um novo nível de intimidade entre você e Deus seja estabelecido. Mas não dá para colocar vinho novo em odres velhos. Não dá para colocar vinho novo em odres velhos. Não dá para colocar pano novo em remendo velho. Porque se fizer assim, o pano velho não vai aguentar a estrutura do novo. Você, na estrutura velha, não aguenta aquilo que Deus fala ao teu respeito. É por isso que muitas vezes, quando Deus fala alguma coisa ao nosso respeito, a gente olha e fala assim: meu Deus, como? Meu Deus, eu não. Meu Deus, eu não. Falar? Moisés? Não, Senhor, eu sou gago. Eu tenho uma língua pesada, eu não sei falar. Não, Moisés, é porque você está olhando da forma como você acha, como te ensinaram que você é. Te chamaram de gago, te falaram que sua língua é pesada, te falaram que você não sabe falar direito. Mas eu, Senhor, estou te dizendo, sou eu que coloco as palavras na tua boca. Sou eu que estou te chamando, meu querido. Sou eu que estou te chamando para essa obra. Sou eu que estou te chamando para fazer isso. Sou eu que estou dizendo que vou fazer o que vou fazer. E o fato de ninguém ao seu redor receber isso, não significa que você não vai receber. Sou eu que estou dizendo, você vai receber. Então, enquanto seus olhos estiver fixados naquilo que você ouviu, naquilo que te fizeram e no contexto em que você vive, você não vai conseguir enxergar com os olhos que Deus enxerga você. Mas quando você começa a demolir essas estruturas velhas e começa a aceitar os tijolinhos de Deus te chamando para viver um novo nível, pode ter certeza. Estruturas velhas serão abaladas para que o monumento de Deus se erga sobre a sua vida. E a glória do Senhor será manifestada na sua história. Amém? Vamos orar nesta hora. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Oh, Deus. Espírito Santo, nessa hora, Senhor, eu quero orar, meu Deus, nessa madrugada, te apresentando, meu Senhor, as nossas vidas, Pai.
Meu Deus, em nome de Jesus, eu não conheço, meu Deus, a fase que cada pessoa está vivendo aqui neste momento. Eu não conheço, meu Deus, aquilo que foi enterrado, eu não conheço aquilo que foi colocado para baixo, aquilo que foi tentado jogar de lado, aquilo que foi abandonado, aquilo que foi esquecido por causa das dores, por causa dos traumas, por causa do sofrimento, por causa dos abusos. Meu Deus, mas quando o Senhor entra para mexer, o Senhor vai tirando coisas do lugar, Senhor. Quando o Senhor vem para movimentar, para trazer algo novo, Senhor, o Senhor manda vento e não há quem possa segurar, não há quem possa conter. Não há, Jesus, não há, Senhor. Por isso, meu Deus, nessa hora, meu Pai, eu quero orar, meu Senhor, para que os nossos corações, nessa madrugada, comecem a se converter em obediência aos teus propósitos. Ainda que seja, meu Deus, por caminhos dolorosos. Ainda que seja, meu Deus, por caminhos, por situações. Ainda que seja para vivenciar, meu Deus, situações dolorosas. Ainda que seja para experienciar, meu Deus, situações, meu Pai, que deixam o nosso coração pequenininho, mas o Senhor usa todas essas situações para nos favorecer. O Senhor usa todas essas situações para erguer, meu Pai, o teu propósito em nossas vidas. Por isso, Espírito Santo de Deus, nessa hora, Espírito Santo que pairava sobre a face das águas, Espírito Santo que estava desde o princípio, quando tudo ainda era trevas, quando não havia luz, quando não havia absolutamente nada, quando não havia absolutamente nada sobre a terra, e só o teu Espírito, Pai, e pairava sobre a face das águas. Só o teu Espírito, meu Deus, se movimentava naquele ambiente tenebroso, naquele ambiente, meu Deus, cheio de trevas. Meu Pai, começa a se movimentar, meu Deus, com o teu Espírito sobre as nossas vidas, passeando em cada cômodo da nossa alma, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, cada cômodo, meu Pai, onde existe, meu Deus, salas que parecem porões, salas, meu Deus, que parecem, meu Deus, porões, salas, meu Deus, que foram bloqueadas, salas, meu Deus, que foram abandonadas, salas, meu Pai, que foram esquecidas, que foram deixadas de lado, áreas da nossa vida, meu Deus, que foram isoladas, meu Pai, e deixadas de lado com o intuito, não toco mais naquilo, não toco mais naquela história, não toco mais naquela cena, não toco mais naquela dor, não falo mais sobre aquela situação, não sonho mais com aquilo, não falo mais daquela pessoa, não quero mais saber mais de viver isso. Oh, Espírito Santo de Deus, porque aquele lugar foi tomado por trevas da dor, Senhor. Foi tomado por trevas do abuso. Foi tomado por trevas, meu Deus, do abandono, da rejeição, da traição. Meu Deus, porque naquele momento de aquela pessoa criou expectativas, meu Deus, não aconteceu da forma como gostaria, não aconteceu da forma como esperava. E a melhor forma que a pessoa encontrou até hoje, Senhor, foi justamente esconder, foi justamente estancar, foi justamente fingir que está tudo bem, mas na verdade o Senhor conhece, o Senhor sabe, e não há como, meu Deus, não há como viver, Senhor, com hemorragia, não há como viver, Senhor, sangrando, não há como viver, Senhor, porque, meu Pai, enquanto nós estamos sangrando por dentro, essa hemorragia um dia pode causar morte espiritual, a morte física, a morte, meu Deus, emocional, a morte, meu Deus, financeira. Oh, meu Pai, mas o teu Espírito que tudo sabe, o teu Espírito que tudo vê, o teu Espírito que tudo contempla, que tudo conhece, oh, meu Deus, começa a adentrar agora nessas áreas, as áreas mais profundas da nossa alma, meu Deus, em nome de Jesus, vai trazendo luz nesse ambiente, vai trazendo luz nesse ambiente, Pai, em nome de Jesus, brada como bradou naqueles dias, haja luz, haja luz, haja luz, haja luz onde era trevas, haja luz onde era escuridão, haja alegria onde era dor, haja estancamento, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, meu Pai, teve acesso ao Senhor e teve a sua hemorragia estancada. Espírito Santo de Deus, eu oro por cura nesta noite, eu oro por cura nesta madrugada, cura de alma, cura emocional, Senhor, em um lugar, meu Deus, em que a minha profissão até permite acessar, mas com a tua presença é muito mais profundo, com a tua presença é muito mais certeiro, meu Pai, em nome de Jesus, pelo conhecimento que o Senhor me permitiu acessar, eu bem sei, Senhor, o que são, meu Deus, dores e traumas e o que eles podem causar de
de sequelas, meu Pai. Muito mais ainda quando a pessoa nem tem noção, meu Pai, de que vive uma vida amarrada por causa de sequelas emocionais, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. E por isso nessa madrugada eu te clamo, Senhor. Traz luz, meu Pai, nos cômodos mais escuros da nossa alma. Vai trazendo, meu Deus, uma visão diferente, meu Pai. Vai trazendo, Espírito Santo, clareza sobre os nossos quartos sombrios. Aqueles quartos onde nós simplesmente trancamos e não temos coragem de adentrar, Senhor. Oh, Deus, mas só é possível curar quando a gente vai exatamente no local da ferida. Só é possível curar quando a gente confessa, quando a gente abre a ferida e a gente revela. Porque enquanto ela está sendo acobertada, não tem como haver cura. Enquanto, meu Deus, o exame não mostra onde é que precisa ser tratado, não há como haver tratamento. Mas a partir do momento em que nós aceitamos, meu Senhor, o processo, nós estamos prontos para entrar na cura. Nós estamos prontos para sermos restaurados e viver a plenitude daquilo que o Senhor reservou para as nossas vidas. Por isso eu te peço, Espírito Santo, nessa madrugada, traz clareza, Senhor. Traz clareza, meu Pai, dos bloqueios. Traz clareza dos motivos que tem, meu Deus, feito essa pessoa desistir. O motivo, meu Pai, que tem feito essa pessoa começar e não conseguir terminar. O motivo, meu Deus, que tem feito essa pessoa declarar que não quer quando na verdade ela quer. Oh, Espírito Santo de Deus, traz clareza para que ela possa ser, para que ele possa ser sincero com ele mesmo e confessar e dizer: Senhor, foi por causa disso. Senhor, é por causa daquilo. Senhor, é porque eu tenho medo disso. É porque eu tenho medo daquilo, Espírito Santo. Mas o teu Espírito, meu Pai, que traz a consciência. Oh, Espírito Santo, faz isso nessa madrugada. Começa, meu Deus, essa obra. Oh, meu Pai, conclua essa obra que o Senhor já tem começado e que tem doído e por muitas vezes tem pensado em desistir, tem pensado em não voltar, tem pensado em não continuar, tem pensado em não tocar mais nisso. Oh, Espírito Santo, mas aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Oh, Espírito Santo, o homem pode até ter abandonado, mas o Senhor nunca abandonou. O homem pode até ter dado as costas, mas o Senhor nunca se virou. O homem pode até ter quebrado a aliança, mas o Senhor nunca quebrou a aliança. E Ele está dizendo nessa madrugada para mim e para você: as minhas promessas não são perecíveis. As minhas promessas não são perecíveis. Aquilo que eu falei para você, aquilo que eu falei para você lá no início da sua caminhada, aquilo que eu falei para você há anos atrás, eu continuo sendo Deus para cumprir. Eu continuo sendo Deus para realizar aquilo que eu já comecei a fazer e você tem se bloqueado e você tem se retido. Sou eu, Deus, que estou fazendo. Sou eu, Deus, que estou te aprimorando. Sou eu, Deus, que estou trabalhando na sua história e eu sou fiel para cumprir. E eu sou fiel para fazer. E eu sou fiel para revelar a tua capacidade. Sou fiel para revelar a tua potência. Por isso não olhe para aquilo que o homem diz. Não olhe para as suas condições. Não olhe para as suas limitações. Não olhe para as suas falhas do passado, mas olhe para mim, que estou no controle de todas as coisas e sou fiel para fazer muito mais além daquilo que você tem pedido. Oh, louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Os céus e a terra vão passar, mas aquilo que o Senhor falou vai se cumprir. Em nome de Jesus, e eu profetizo que todo olho verá aquilo que o Senhor começou na nossa vida e vai ver a obra concluída, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, Não angustie o seu coração, porque você está no meio da reforma. Não dá para fazer um diagnóstico de algo que ainda está em construção. Para de querer ficar apressando o seu tempo, apressando o tempo de Deus, se comparando. Senhor, mas fulano já está assim, eu ainda estou assim. Não, o tempo de Deus na sua vida é diferente. Você está em reforma. Não se compare com a obra que já está concluída. Você está em reforma. E alegre o seu coração, porque o engenheiro que pegou a sua obra, ele é muito excelente. E ele não faz nada mal feito. E ele não faz nada para deixar pela metade. E ele não faz nada para que o nome dele não seja engrandecido. Quando a obra estiver completa, quando a obra estiver concluída, você vai ver
a glória do Senhor estampada nos feitos que Ele está fazendo na sua vida e na sua história. Descansa o teu coração. Aquele que começou, Ele é fiel para cumprir. Amém? Beijo no seu coração. Amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui no 17º elo dessa campanha, vencendo com as armas certas. Fica com Deus.